Fala pessoal, a gente tá aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente recebendo aqui um cara que, além de tudo, é um grande advogado, que a gente vai contar aqui a história dele para vocês perceberem essa história de superação. Cara que andou por várias nuances aí da vida, né? E hoje é um advogado de sucesso e ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente poder aprender também e poder modelar. A gente tá aqui hoje com o Daniel, né? Acho que, antes de mais nada, o Daniel, antes de advogado, ele é uma pessoa. Então, Daniel, por favor, se apresente como pessoa antes de advogado para nós, né? Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Aline. Tudo bem? Primeiramente, agradeço o convite aí. Vim aqui falar um pouco da minha vida, da minha história, mas, primeiramente, acho que tudo para a honra e glória de Deus. Acho que a primeira coisa é Deus nos permitiu estar aqui, Deus nos permitiu acordar todos os dias. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter a confiança em Deus e saber que tudo que é feito é por permissão dele. E eu queria agradecer a vocês mais uma vez por esse convite aí. Vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Ou não interessa, talvez, né? Depende do olhar de quem estiver vendo, né? Depende de quem estiver vendo. Então, conta aí pra gente quem é o Daniel, ele é curitibano, como que foi a tua trajetória? Eu sou curitibano, nascido e criado em Curitiba. Apesar de ser curitibano, o curitibano tem uma fama de fechado, de não conversar. Eu sou o oposto. Eu sou o cara que conversa, que fala com todo mundo, que cumprimenta todo mundo. Não tô nem aí se a pessoa me cumprimenta ou não, eu vou lá e cumprimento. A minha parte eu faço. Se o cara não faz, o problema é dele, né? Mas a minha parte eu faço. Vim de uma família humilde, onde meu pai foi militar por uns anos. A minha educação é basicamente militar, então quando eu olho alguns modelos de pessoas que foram criadas nessa mesma linha, eu acho que o militarismo ainda funciona na educação. Então eu vejo, acho que o básico é você saber onde você está, você saber se comportar, saber respeitar os mais velhos, saber a hierarquia dentro da tua casa, né? Onde você tem um pai que é o teu modelo, pode ser que você não concorde com esse modelo, mas você tem que acatar. E você acatando esse modelo, vou dizer para você, hoje meu pai, agradeço muito a forma que ele me criou. Ele me criou para ser um homem. Até ontem eu recebi um áudio do meu sobrinho e eu fiquei indignado porque assim, o cara não foi criado para ser homem. Foi criado para ser um menino que tem medo de falar com o chefe, por exemplo, a respeito de alguma coisa. Então, acho que quando eu vejo esse tipo de situação, eu vejo como meu pai me criou bem. As gerações novas estão se perdendo, né? Elas estão naquele jeito que não consegue falar com os outros, não consegue falar com o chefe, não consegue se impor, né? Não consegue realmente tomar as rédeas da vida deles, né? Não desenvolve uma conversa. Acho que é basicamente isso. Não consegue desenvolver nada na vida. É difícil. Então, acho que quando até uma das questões que me trouxe até aqui, essa mentoria, é realmente tentar mudar a mentalidade de algumas pessoas, né? Através do direito, no caso, né? Com certeza, porque falta um modelo, né, a seguir, uma pessoa a qual esse menino ele vai se espelhar, ele vai acompanhar e vai começar a desenvolver, né, essas técnicas, esse novo jeito para se incorporar no mundo atual. Infelizmente a gente vê bastante disso, é uma geração mais fraca, mais sensível, retraída e deixa de conquistar aquilo que pode, né, que é de seu direito por conta de um comportamento que não se encaixa, não vai pra frente, né? Mas tenho certeza que... E às vezes ele não tem não é nem a questão dele não ter uma educação, ele não tem, de repente, a figura do pai. Ele não tem uma figura paterna. Então, assim, como ele vai modelar quem? Por exemplo, se ele não tem uma figura paterna. Então,
Às vezes o cara sai perdido da faculdade, por exemplo, e ele não tem nem onde ir, porque ele não tem o modelo do pai, então ele não vai seguir a profissão do pai porque ele não teve pai. Normalmente, antigamente, o que acontecia? Os pais eram, quem era do interior sabe que os pais eram produtores, e eles faziam o máximo de filhos para quê? Para os filhos também serem agricultores, também ajudar na lavoura. Então tinha isso. E o pessoa vem para a cidade grande, o que acontece? Ele não tem mais essa figura do pai, né? Os pais se separam, esse tipo de coisa, e acaba que impacta na educação do jovem, no caso, hoje, né? E como que a advocacia entrou na sua vida, né? Porque você não começou a vida sendo advogado. Você deve ter tido uma trajetória ali. Como que aconteceu essa vontade de se tornar advogado e, consequentemente, depois se tornar advogado do trabalho? Como que deu esse start para você? Na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo sempre foi o direito do trabalho, desde o primeiro momento. Então, eu sempre tive o foco do que eu queria. Então, acho que o mais importante do que você escolher uma área é o foco que você vai trazer para a tua vida. Em várias situações, mas assim, acho que o principal é você saber o que você quer para a tua vida. Então, não adianta você ficar tentando para cá, tentando para lá. Acho que o mais importante é você ter um foco, porque o foco dá certo. A tentativa e erro é o que dá certo. E você aprendendo com seus próprios erros, vai dar certo uma hora. Eu na verdade, assim, comecei a minha vida pregressa na área do transporte. Fui cobrador de ônibus, fiquei 1 ano lá. Acabei saindo, fui trabalhar de office boy numa empresa de renome nacional. Fiquei 1 ano lá. E a minha ideia, com 18, 19 anos, você não tem muita coisa para fazer da vida. Você tem objetivos, mas assim, você fica perdido, você não sabe o que você quer. E daí uma pessoa me convidou para morar fora. Eu ia morar fora, ia para Inglaterra. E sempre, apesar de tudo, sempre a gente pede direção de Deus. E simplesmente a gente perdeu o contato. Essa pessoa era uma amiga da minha mãe, e não deu certo de eu ir. Fiquei 2 meses desempregado e voltei a trabalhar como cobrador de ônibus. Como cobrador de ônibus, eu via, tinha um primo meu que era advogado, e eu não gostava da forma que ele tratava o direito, sabe? Não gostava, não achava legal. E acabei conhecendo um outro advogado que eu olhei e falei assim, me espelhei nele. Falei assim, cara, eu gostaria de ser um advogado. E acabou que eu fiquei trabalhando 2 anos na empresa, como cobrador. Passei para motorista no intuito de poder pagar uma faculdade. Comecei a fazer os testes, tudo, e acabei passando para motorista. Meio a contragosto do meu pai, porque o meu pai não queria que eu fosse motorista. Mesmo ele sendo da área do transporte, ele não queria aquilo para mim. Então eu entendia as mensagens dele com relação a isso. Meu pai não tem a 7ª série, então nunca foi de me apoiar a estudar. Tanto que quando eu fui estudar, ele só falou para mim, ok, vai. Então ele não me ajudou com dinheiro. A única coisa que ele me ajudou, que eu agradeço muito, nunca me cobrou um aluguel, nunca me cobrou uma água, nada, sempre me deu comida, então me deu uma casa também, né? Então, para mim, essa condição já era suficiente para poder desenvolver o que eu queria, que era estudar, fazer uma faculdade. Quando eu passei para motorista de ônibus, comecei a trabalhar, comecei a ganhar o dobro do que eu ganhava como cobrador. E quando você é um menino, você começa a ganhar bastante, você acaba
desviando um pouco teu foco. E Você acha você acha que você tem um mundo ali já, né? Exatamente. Você quer conquistar tudo que você não teve na vida naquele curto espaço de tempo. É isso né? aí, eu nunca tive nada assim. Tanto que meu pai falou para mim, se você passar no Cefet, eu te dou um carro. Aí passei no Cefet, até hoje tô esperando o carro. E eu sempre fui de escola pública, nunca estudei em escola particular. Então, passar no Cefet naquela época era uma coisa fora do comum. Tanto que eu fui tratado na escola como uma celebridade, porque fui o único que passou no vestibular na escola. E era uma escola pública, os alunos não tinham o interesse de fazer uma faculdade, era um ou outro só. E eu sempre tive, mesmo morando num bairro mais pobre, eu sempre tive o interesse de sair daquela bolha. Então, acho que o mais importante é você querer sair da bolha. Aí, acabei voltando para a parte do início de motorista. Acabei comprando um carro e eu gastava meu dinheiro todo naquele carro. Então, era a coisa mais linda, eu gastar todo o meu dinheiro naquele carro e não tinha mais nada. Aí, 7, 8 meses depois, eu fui perseguido e tentaram roubar meu carro. E eu consegui chegar em casa. Eu deitei na minha cama e olhei para o teto branco. Olhei para o teto e pensei assim, meu Deus, se me levar esse carro, não tenho seguro, não tenho nada. Eu só tenho carro e vou ter que continuar pagando esse financiamento o resto da vida. Falei, não, vou vender o carro. Peguei e vendi o carro. Saí de casa de manhã sem falar com ninguém. Voltei a pé. Minha mãe, cadê teu carro? Falei assim, vendi, mãe, vou fazer faculdade. Acho que ali mudou o meu mindset, que fala, né, minha cabeça. Quando você passa por algum problema que você olha e consegue enxergar e consegue achar uma solução. Perfeito. E eu fui para a solução. Sim, essa tomada de decisão que você teve mudou todas as outras etapas, né? Para um menino que é muito comum, né? Ter esse sonho, ter seu próprio carro, mexer, e você abriu mão visando algo maior, né? Visando algo que num instante inicial seria até difícil, né? Porque é estudar, é cansativo, trabalhoso, você já tinha uma rotina de trabalho, mas sonhando, olhando lá na frente, né? Que isso traria para você uma nova realidade. É isso aí. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer um cursinho, tudo, né? E daí, antes desse cursinho, eu acabei sendo sequestrado. Eu tava com o dinheiro na mochila, tava com os amigos meus, a gente tava na frente de um posto de gasolina esperando outros amigos para ir jantar só. E acabei sendo sequestrado. Fui parar em Araucária, no meio do mato, me amarraram, eu e meus amigos. Graças a Deus um deles conseguiu se soltar. Aí soltou os outros dois, aí um foi pro meio do mato, outro foi pra BR. Você na BR sem camisa e descalço, ninguém vai te dar carona, né? Pode. Você tá Aí, doido. graças a Deus, ele conseguiu carona com o senhor do interior, que inclusive recebeu ele com uma espingarda na mão. Aí a gente conseguiu chegar esse senhor levou a gente na delegacia de Araucária. Daí o pai do meu amigo, que era polícia civil, foi lá, buscou a gente, tudo. Meu pai também foi lá. E daí eu peguei minha mochila e esse dinheiro estava escondido. Tinha um compartimento. Um dos compartimentos, tinham vários compartimentos. Os assaltantes não mexeram naquele compartimento. Tipo, o dinheiro estava ali, que era o dinheiro do cursinho. Então, assim, acho que é mais uma resposta que era isso que eu tinha que fazer, né? Que Deus estava olhando para você ali já, né? Sim. Desde do teu momento. carro ali, que você conseguiu sair dessa situação e não perder o carro, e aí acabou te despertando, né? Essa opção de, poxa, eu tenho só esse carro, eu preciso fazer alguma coisa, fazer um investimento. Você trocou algo de curto prazo para algo de longo prazo, né? Que você ia fazer um investimento, fazer uma faculdade para daí, quem sabe,
ter a possibilidade de comprar outro carro, né? E aí acontece essa situação, você olha e vê a mão de Deus ali com você de novo, né? Porque o cara levou até a tua camiseta, a tua roupa e não levou o dinheiro que era pra pagar o cursinho, né? Cara, meu tênis novo, cara, tinha acabado de comprar, cara, fazia 2 dias que eu tinha comprado, cara, coisa mais linda do mundo, tênis. Se eu ver agora... Tava com cheirinho de novo ainda, não tinha nem dado tempo de deixar o seu cheiro E nele. ele só levou o meu, porque o meu não tinha corda, porque dos meus amigos tinha corda, eles usaram para amarrar. E aí o meu, ele não tinha corda, eles levaram. Foi muito engraçado. Mas assim, acho que hoje, na hora você não entende, né, as coisas que acontecem, mas hoje eu consigo enxergar exatamente tudo que aconteceu. Aí acabei fazendo esse cursinho para relembrar algumas coisas, passei no vestibular, fiz uma faculdade que era uma faculdade considerada mediana, não era uma faculdade das melhores, só que o que acontece? Eu sempre escutei que não é a faculdade que vale, é o aluno que faz a faculdade. Então, se você acha que você está numa faculdade simples, mediana, pode ter certeza que o mesmo conteúdo que tem na boa, tem na mediana, que você acha que é mediana. Vai de você aproveitar o conteúdo, né? Então, eu entrei na faculdade, as primeiras aulas, todos os professores perguntam, né? Questionam, te levantam, você se apresenta, fala o que você quer ser. E todo mundo da minha sala, quero fazer concurso, quero ser delegado, quero ser juiz, quero ser promotor, né? E eu, a todo momento, eu queria ser advogado trabalhista. Desde a primeira vez que eu levantei, o meu foco era esse. Sempre foi meu foco. Então, sempre quis ser advogado trabalhista. Por quê? Não consigo explicar qual que é o motivo naquele momento advogado trabalhista. Talvez porque eu já tivesse questionamentos. Quando eu trabalhava, eu tinha questionamentos que hoje eu consigo transformar esses questionamentos em resultado. Porque assim, por que a empresa não paga isso? Por que a empresa não está pagando aquilo? Cara, eu faço isso e a empresa não está remunerando. Tem alguma coisa errada aqui. E eu acredito que seja esse o meu, vamos dizer assim, o meu despertar. A minha insatisfação com a empresa, com a forma de remuneração, que eu achava que estava errada. E bem no fim eu estava certo, quando estava errado. Porque se eu não tivesse certo, todos esses processos que eu consegui contra a própria empresa que eu trabalhei, vou dizer para você, eu sou um dos advogados hoje com mais ações contra a empresa que eu trabalhei. Até eles falam assim, poxa, Daniel, você não dá uma folga pra gente. Mas é assim... A hora que eles veem seu nome lá no processo, já... Eles veem meu nome e falam assim, meu Deus, o Daniel de novo, cara. E assim, semana passada, por exemplo, foram 3 audiências. Então, assim, toda semana tem audiência contra eles. Eles ficam assim, cara, dá uma aliviada. Que fala assim, só vocês fazer o certo, né? Vou dizer pra você que eu aprendi que tudo é calculado. Então, o que acontece? Existem inúmeros advogados, certo? Temos os advogados bons e os advogados ruins. Além disso, a gente tem lá, dentro da empresa, eles fazem um estudo para ver quantas pessoas entram com ação e quantas não entram. E essas horas que eles fazem a supressão tem a ver também com o juiz que cai e com o juiz que não cai. E eles fazem a conta e a conta diz, eu não preciso pagar, eu vou esperar alguém entrar com a ação. Então... Para ele fica mais vantajoso esperar alguém ter essa ação do que ele pagar tudo certinho, né? Existe isso, tá? Em todas as empresas tem esse estudo, não existe uma coisa aleatória. É assim que funciona. Eles sabem que estão errados, Todas mas eles ficam empresas... quietinhos, esperando que alguém perceba e questione, e reclame. Se não reclamar, segue o baile. Exatamente. Uau. Tanto que tem uma das empresas que eu atuo contra, eles têm um sistema, tá?
que eles analisam o tipo da petição, analisam o tipo da atividade do empregado, analisam o advogado que entrou com a ação, tá? E eles analisam o juiz que caiu a ação. Esse programa deles faz toda essa análise e daí ele dá um valor. Ele gera um valor, fala assim, ó, o nosso risco com esse empregado é X. Então tem, para vocês terem ideia, que tem tudo isso programado já. Então, a partir do momento que o advogado aprende a não só a entrar com uma ação, mas ele vai pegar e ele vai estudar o processo realmente, a gente vai entender, por exemplo, que tudo existe uma lógica. Então, eu tenho lá juiz A, B e C. Se você é um cara inteligente, você vai estudar o juiz A, B e C. Por quê? Porque a hora que cair no juiz A, B e C, você já vai se adiantar e já vai poder falar para o teu cliente qual que ele vai pode ser esperar ali. possível Qual o resultado. comportamento, o entendimento que ele tem da Até relação. o entendimento. Então, assim, ó, acho que o importante de você analisar processo por processo e analisar juiz por juiz é você conseguir identificar quem é o juiz, o que ele está fazendo ali, qual que é a linha de raciocínio dele, porque você vai chegar para o teu cliente e vai preparar o teu cliente para aquele juiz. Você vai, por exemplo, dizer assim, ó, esse juiz é mais tranquilo, você vai poder falar da seguinte forma. Esse juiz, você vai só responder o que ele perguntar. Você não tem que continuar falando mais nada, você não tem que contar a tua história. Porque o cliente, normalmente, ele quer contar a história dele, né? Ele acha que Ele acha, não. Ele tem certeza que é a ação da vida dele. E ele deposita tudo ali. E você, como advogado, você tem que entender que é a ação da vida dele, independente de ser 3 meses, 3 anos ou 30 anos. É a ação da vida dele. E isso quanto à sua experiência com os juízes, você conseguiu de que maneira? Na prática, né? Prática e estudando cada caso. Porque quando você começa nessa área, você tem que aprender que você tem que estudar, né? Não tem o que você fazer, você tem que estudar todos os pontos, porque cada ponto tem sua importância. A partir do momento que o cliente chega até você, primeiro que você tem que se antecipar. Quem se antecipa governa. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que se antecipar, saber que empresa que é, quais são as dores daquele cliente, porque você vai conseguir um resultado melhor a partir do momento de um estudo de caso completo. Então, assim, você pode até ter, de repente, uma ação que seja mais massiva, vamos dizer assim, que você tenha várias ações. Por exemplo, eu tenho empresas que eu tenho lá 80 ações, 100 ações naquela mesma empresa, contra aquela mesma empresa. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque você está trabalhando mais vezes no mesmo processo. Não é que é mais fácil. As pessoas têm que entender que é a repetição que faz a qualidade. A repetição que vai gerar o resultado. Se você não repetir tudo na tua vida, se você não repetir, não tem resultado. Você faz academia, se você não fizer repetições, você não vai ter o resultado. Você acha que vai ter o resultado indo lá só olhando pro peso? Não vai. E na área qualquer área, mas assim, na área do direito é muita repetição. Então, poxa, mas tua ação é Ctrl+C, Ctrl+V. Para ela ficar um Ctrl+C, Ctrl+V, uma petição, você tem que estudar muito. Você tem que desenvolver várias teses e testando e aprimorando até a hora que você consegue uma petição que você pode dizer que é um Ctrl+C, Ctrl+V, mas até chegar no Ctrl+C, Ctrl+V, você passou por vários testes antes. E Daniel, aproveitando que você está contando um pouco como você adquiriu experiência e contando como na prática você coloca ela em prática, conta pra gente como começou. Você estava como motorista,
aí você iniciou a faculdade. Você permaneceu nessa empresa por muito tempo ainda ou já iniciou uma jornada já em escritório de advocacia? Como foi? Não, tive que primeiro continuar na empresa, porque senão eu não conseguia pagar a faculdade. Não fiz FIES, não consegui nenhuma forma de benefício estudantil. Pagava mensal, então todos os meses eu tinha que ir lá pagar a mensalidade. Consegui trabalhar como motorista e daí eu consegui arrumar um emprego como motorista, mas levando vigilantes numa empresa de vigilância. Então, o que eu já consegui esse emprego, então eu passei a trabalhar de manhã na parte como motorista, né, desse transporte de vigilantes. Então, eu acordava lá às 4 horas da manhã, ia trabalhar ali das 5 até as 8h30, 9 horas, e daí eu trabalhava como motorista de ônibus à tarde. Então, trabalhava de motorista de ônibus à tarde, do meio-dia até 6, ia em casa, passava em casa, comia alguma coisa, ia para a faculdade. Às vezes tinha que ir direto para a faculdade, então... E tudo isso sem carro já, né? Já não tinha mais o carro, né? Tinha que ir de ônibus. Não tinha carro, não, era só o ônibus que eu tinha. Então, assim, eu tinha lá o transporte coletivo, eu não pagava o transporte, né? Por eu ser motorista, não pagava. Então, ficava mais, vamos dizer, mais barato para mim. Mas, assim, eu chegava em casa quase meia-noite e 4 horas da manhã eu tava acordado. Então, foi bem, vou dizer para você que é bem complicado, bem sofrido, assim, você tá 10 horas da noite, 9 horas da noite numa faculdade, tanto que às vezes eu dormia. Tem um professor meu uma vez que eu tava dormindo, ele chamou a atenção, e daí meus colegas de sala, hoje, vou dizer para você que não são nem colegas, são amigos, porque eu tenho alguns amigos que continuaram da época da faculdade, a gente tem um grupo. Um dos meus amigos falou bem assim, professor, deixa o Daniel dormir, porque ele acorda 4 horas da manhã e ele trabalha em 2 empregos e vem para a faculdade. Quando o professor descobriu isso, ele falou assim, não, deixa ele dormir e ninguém acorda o Daniel. Então, assim, gerou um respeito do professor, né? Porque ele viu que eu não era um qualquer ali, não era um filhinho de papai, eu tava ali... Você não tava fazendo, talvez, por desrespeito, por achar que a aula dele tava chata, vou dormir aqui, não, era por necessidade, né? Não tinha como, e eu acho que eu aprendi por osmose. Engraçado. Entrava ali, você dormia, entrava aqui e ficava, no cérebro. A época que eu dormia, acho que foi que eu mais fui melhor na faculdade, assim, que eu aprendi bastante quando dormia, assim. Mas também sempre fui esforçado, né? Sempre sempre dei o meu melhor, e a faculdade, ela não te ensina para a vida. A faculdade, ela te ensina as matérias ali, como você tem que passar para você poder exercer o direito, mas a prática, a faculdade não ensina. E eu vou dizer para você, se eu tivesse saído da faculdade e tivesse ido direto, eu ia sofrer muito, né? O que eu fiz? Trabalhando nos 2 empregos ali, eu consegui sair da empresa de motorista de ônibus e consegui ir atrás do estágio. Fiquei 2 meses no estágio para aprender um programa que era de processo jurídico, né? Controle de processo. Depois eu fiquei 2 meses, um amigo meu me mandou mensagem e falou assim, Daniel, tem uma vaga aqui na empresa que eu trabalho. E fui trabalhar nessa empresa. Fui fazer o teste lá, inclusive tinha que... essa empresa era obrigatório usar terno. E eu só tinha um terno. Então, assim, eu tinha que ir com aquele terno todos os dias. E não era um terno preto. Era um terno verde oliva. Então, assim, você imagina, tipo, eu só tinha aquele terno. Daí a advogada até perguntava pra mim, tá, mas
você não tem um outro terno? Eu falei assim, ainda não tenho, mas eu vou ter. Calma, ainda vou ter. Então, assim, ó, eu só tinha aquele terno. Comecei a trabalhar nessa empresa e sempre me dediquei ao máximo. Todos os lugares que eu trabalhei, eu me dedicava ao máximo. E nessa empresa não foi diferente. Quando eu já estava ali 1 ano na empresa, eu saí com o diretor e o diretor falou assim, preciso que você se passe por advogado nesse cartório. Fui lá com ele tudo, falei que não era advogado, ele bem assim, não, você vai falar, se precisar você vai dizer que é advogado. Não precisou eu falar nada, eu só fui lá e resolvi o problema. Na volta, eu voltei dirigindo o carro com ele, e daí nós dois conversando, tudo. Ele perguntou dos meus horários, tudo. Daí ele falou assim, pois a gente precisa ter qualidade de vida, né? Eu falei assim, seu Orlando, nunca vou esquecer do nome dele. Para ter qualidade de vida, a gente precisa ganhar mais. E ele olhou para mim e falou assim, tem razão. Quanto que você paga de faculdade? Eu falei assim, pago tanto. Mas assim, esse tanto, se eu sair do trabalho de motorista, eu não consigo ter que pagar a faculdade, né? Ele falou assim, não, então a gente vai fazer o seguinte. A partir do mês que vem, a empresa vai pagar metade da sua faculdade. Então, 1 mês você paga, outro mês a empresa paga. Pode ser? Cara, fiquei tão feliz, porque assim, alguém reconheceu o meu trabalho ali, né? E ninguém gostava de falar com ele. Ninguém gostava de ir lá conversar com ele. Todo mundo olhava para mim e falava assim, não, vai o Daniel lá falar com ele. Era impressionante, cara, porque assim, ele me dava bronca, porque eu levava problemas para ele, né? Só que eu acabei mantendo uma relação com ele muito boa, assim, sabe? Então, assim, eu acabei conquistando o diretor. Ele é o diretor da empresa, então ele tinha que chamar atenção quando precisava, mas assim, comigo ele era mais tranquilo, assim, eu consegui conquistar a confiança dele. E aí começou que eu falei assim, então, já que o senhor está me dando esse voto de confiança, eu vou sair da outra empresa. Daí acabei saindo da outra empresa, fiquei só ali, e o estágio era de 6 horas. Nunca me apeguei a horário. Nunca me apeguei a horário. Me apeguei ao trabalho. Enquanto tem o trabalho, eu estou lá desenvolvendo o trabalho. Nesse momento do estágio, o mais importante para quem está estagiando é o aprender. Então, se você acha que você vai lá ficar 6 horas e ganhar o teu e tá tudo certo, não. Você tem que fazer o a mais. Se você quiser ser mais, você tem que fazer o a mais. Então, o que eu fazia? Eles pediam, às vezes, para eu estar lá 8 horas da manhã para poder ir para o fórum, tinha muito trabalho lá naquela empresa. E eu falava assim, não, eu tenho que estar aqui às 7, porque às 8 eu já tenho que estar lá na porta do fórum, tem que ser um dos primeiros a chegar lá. Só nessa, vamos dizer assim, nessa hora, já está errado, a empresa já está errada, já não existe mais um contrato de estágio. Mas eu não estou com problema nenhum com isso, porque eu estou ali para aprender, então tudo que eu precisava era uma oportunidade para aprender. E eu não joguei fora essa oportunidade. Eu aprendi muito dentro da empresa. Até porque você entendeu, né, que a faculdade em si vai te ensinar o teórico, né, o que você precisa para sair da faculdade e começar a tua vida. Mas ali na empresa é que você vai pegar o dia a dia, né, que você vai entender e vai ver exatamente a área que você queria trabalhar, como que ela funciona na prática, ir num fórum, ir numa audiência, assistir, ver, protocolar uma ação, fazer as coisas na prática, né. Então é ali que realmente o teu conhecimento estava sendo forjado para você hoje ter esse resultado que você tem, né? Não seria só na cadeira lá de aluno, né? Seria nessa da empresa ali. Então você olhou para isso como uma oportunidade de crescimento, né? De você olhar e falar, tudo bem, eu só sou um estagiário,
Mas você, na sua mente ali, você não tinha essa mentalidade de ser apenas um estagiário. Você estava vendo aquilo como uma oportunidade de você aprender. E tem coisa melhor do que a gente aprender sendo remunerado, né? Porque o estágio é isso, né? Você está sendo pago para aprender. Se as pessoas não entenderem que o estágio é isso, elas vão perder tempo, né? Porque vão ficar 6 horas ali, vão fazer somente o que pedem para ela e quando sair da faculdade ainda continua naquela estagnação, né? Então você conseguiu ter essa visão de olhar e falar, opa, isso aqui vai mudar meu jogo lá na frente. Estou aprendendo de uma forma remunerada ainda, que é melhor ainda, né? Que na vida você não pode fazer o básico. Se você fizer o básico, você vai receber o básico. Agora, se você fizer o a mais, você vai ser o diferencial. Então, assim, o diferencial é o que vai acontecer quando você se forma ou quando você vai atuar na área do direito. O que eu fiz? 1 ano antes de me formar, eu já tinha experiência no estágio e a irmã do amigo meu, inclusive desse amigo meu que foi sequestrado comigo, me ofereceu a oportunidade de trabalhar com ela. Ela já era advogada, eu não era advogado e ela me ofereceu a oportunidade e eu abracei essa oportunidade. E os processos, a forma de remuneração, a gente fez uma sociedade, vamos dizer assim, uma parceria, que era 50-50. Então, o que eu procurei? Eu procurei ir atrás dos clientes para conseguir ganhar mais do que eu ganhava com estágio, certo? Quando eu comecei, eu não tive medo de nada, porque eu sabia o que eu queria. Então, eu fui atrás dos meus clientes. Como que eu ia atrás dos meus clientes? Diversas formas, mas a forma mais fácil que você tem de conseguir um cliente é você conversando com as pessoas, porque todo mundo tem um problema. Se você não precisou de um advogado ainda, um dia você vai precisar. Então, a partir do momento que você descobre que as pessoas de repente descobrem que você é um advogado, fica tudo mais fácil. Às vezes as pessoas ficam olhando na internet e vendo um monte de porque eu vou criar tráfego pago, porque mas você vai ficar gastando dinheiro se o cliente está andando de ônibus ali, porque normalmente as pessoas que têm problema, elas não têm nem acesso à justiça. Ninguém falou para elas que aquilo é um problema. Só que você vai aprender com as tuas técnicas, você vai aprender a identificar o problema da pessoa, entender a dor dela e trazer ela para dentro do teu escritório. Era assim que eu fazia. E ainda é assim que se faz. Não precisa você inventar a roda já foi inventada, é só você girar. Agora, se o cara acha que ele vai criar um escritório, sentar atrás de uma mesa e ficar esperando o cliente, ninguém vai bater na tua porta. E o que bate na porta, experiência própria, é o cara que mais te incomoda, é o que mais te vai dar problema e o que menos vai te remunerar. Esse é o pior cliente. Então, não espere o cliente bater na tua porta. Você vai atrás do cliente, identifica o cliente e consegue trazê-lo para dentro do teu escritório. E assim, nesse primeiro ano, como assessor dela, trouxe vários clientes para o escritório e a minha remuneração já estava maior que no estágio. Aí eu cheguei para a advogada que era responsável na empresa, pedi para ela, conversei com ela, falei assim, vou sair, vou atrás dos meus objetivos. E ela falou bem assim, poxa vida, agora que a gente queria te contratar. Daí eu falei assim, doutora, com todo respeito, gosto muito de trabalhar com vocês aqui, mas eu tô vendo que a empresa não anda bem das pernas e a remuneração dos advogados que tem aqui não é que é baixa, mas assim, se fosse para ganhar o que eles ganham aqui, eu continuaria trabalhando de motorista. Eu quero ganhar dinheiro. Falei exatamente essas palavras. Eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero ficar trabalhando por salário. Então,
na minha vida, eu sempre, além do foco do advogado trabalhista, é não trabalhar para ninguém, não ser empregado de ninguém. Porque a partir do momento que você é empregado, você aceita uma limitação na tua vida. Tanto o empregado quanto o concursado, ele tem uma limitação. Ele não pode passar daquilo. Ele não pode, o mês que vem, por exemplo, faturar 100 mil se a remuneração dele é 15 mil por mês. Ele não vai chegar nos 100 mil. Nunca. Se ele continuar ali. Agora, se ele fizer o próprio salário dele, com certeza ele pode passar de... Aí o céu é o limite, né? Aí só tudo depende dele. do suor e do esforço dele. Depende dele, depende, lógico, também. Tem algumas coisas que dependem de juiz, dependem do andamento de um processo legal, mas assim, tem muita coisa que depende dele. Então, o que aconteceu? Eu vendo que eu estava ganhando mais, eu acabei saindo e me dedicando ao escritório. Então, eu ficava lá, o meu combinado era ficar lá na parte da manhã e à tarde eu ia para o meu estágio. Quando eu vi, depois de 3 meses que eu vi que não precisava mais ir para o estágio, que se eu me dedicasse um pouquinho a mais do que eu já estava me dedicando, eu conseguiria, com uma ação por mês, já receber mais que o valor do estágio. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí que eu tomei essa decisão. Por quê? Porque eu sabia como conversar com as pessoas, eu conseguia identificar a dor das pessoas. E as pessoas acreditavam em mim. Por que elas acreditam? Porque você sabe o que você está falando. A partir do momento que você mostra o conhecimento para alguém, a pessoa te vê como uma autoridade e acaba confiando em você. E é assim, a confiança ela é gerada frente a frente ou pelo telefone. Eu tenho uma história, por exemplo, que uma pessoa me indicou um cliente de uma empresa e eu já tive alguns processos contra aquela empresa, mas nunca fui uma empresa que eu tive 1 milhão de processos. E eu conversei com ele, só que antes eu estudei a atividade dele, estudei com o que ele desenvolvia. Eu conversei com ele, dando todas as respostas para ele, antes mesmo dele perguntar. No final, ele falou bem assim, cara, você sabe tudo da empresa, você me deu as respostas antes de eu perguntar, você já tinha a resposta pronta já. Eu estava preparado para perguntar uma coisa e você já tinha a resposta pronta. Vou dizer para você, 3 advogados de escritório diferentes me ligaram. Nenhum deles passou a confiança que você me passou. O cara não só entrou com ação comigo, como todos os outros que saíram, ele me indicou. Então, assim, para você ver como faz a diferença você conhecer e passar para a autoridade. E ter também a proatividade, né? Que você já mostrou lá do tempo do teu estágio que você tinha esse sentimento, né? E a galera às vezes fica pensando que, quando eu tiver um negócio, eu vou fazer isso. Quando eu tiver um negócio, eu vou fazer aquilo. Cara, se você não faz enquanto você tá trabalhando para os outros, enquanto você tá na segurança, quando for o seu negócio, é aí que você não vai fazer mesmo. Porque aí você vai pensar, não, beleza, deixa pra lá. Então você já mostrou que desde o seu tempo de estágio já era para chegar às 8, você chegava às 7. Porque proatividade, essa intenção de chegar e entregar um pouquinho a mais do que era necessário. Para quê? Para você aprender mais, para você se destacar, né? Para você poder talvez ser contratado e etc. mais para frente. Mas aí você trouxe essa proatividade e você teve ela de, opa, vou ligar para esse cara, mas antes eu vou estudar esse caso dele para a hora que eu ligar, ele fechar na hora ali comigo, não ter dúvida, né? Então essa questão já vem de um tempo seu, né? E a galera às vezes não para e pensa nisso, né? De ser proativo, de fazer mesmo que não te peça e que não seja a sua função. Mas faça, entregue sempre o seu melhor, né? A proatividade é o ponto principal, onde você pega e consegue se sobressair dos outros. Porque a média vou fazer pelo que me remuneram. E como a remuneração é baixa, as pessoas fazem o básico, né?
Então, quando tem alguém que faz o a mais, consegue se destacar em Falta qualquer a atividade. consciência que você nunca tá fazendo pro outro, você tá sempre fazendo para si próprio. É sempre uma evolução própria. Tô fazendo, ele só me paga para fazer isso, então eu não faço nem 1% a mais. O cara é um explorador. Aprenda mais, é para você usar no seu próximo passo. A sua trajetória mostra uma forja de quem você é hoje. Se você tivesse sido menos, sempre um pé atrás nos seus outros experiências, trabalho, não ia demonstrar o Daniel que é agora, né? Como você tá falando, a forma de prospecção é muito diferente, né, da comum. Agora você acabou de nos contar que você ia por embate, frente a frente. Você acha o seu cliente, você achou uma técnica de prospecção que é completamente diferente. Quando você pensa, né, como que um advogado vai conquistar o seu primeiro processo? Isso é uma dor, acho que de muitos, né? E é por conta dessa sua mentalidade, do seu olhar a sua dificuldade, como que você resolve, né? Que já vinha de como cobrador e não foi diferente agora. É de bastante coragem, né, para conquistar também. Sabe qual é o sonho do advogado quando ele sai da faculdade? Conquistar a ação que vai gerar 1 milhão de honorários. Nossa. Esse é o sonho do cara que sai da faculdade. Eu vou pegar uma ação e ela vai me gerar 1 milhão de honorários. O cara não entende, a pessoa não entende que ele pode pegar 1000 ações que possam gerar lá 1000 de honorários, que vai gerar os mesmos 1 milhão. Só que o que acontece? Se você pega uma ação de 1 milhão, vamos dizer assim, que você ganha 1 milhão de honorários, esse cliente vai te indicar para um, tá? Você fez um bom trabalho para ele, vai te indicar para um. Ou às vezes nem vai te indicar. Essas outras 1000 pessoas vão te indicar para um. Só para um elas precisam indicar. Ela já te gerou o dobro de clientes. E esses outros clientes vão te indicar para mais um, que daí indica, vem 2, vem 4. E a escala, ela é exatamente essa, tá? Ela começa com 2, 4, 8, 16. Então, assim, essa escala ela é progressiva. Então, se você tem a mentalidade de que você vai sair da faculdade, e eu sei dessa mentalidade porque essa minha ex-sócia, ela tinha exatamente essa mentalidade. Tanto que eu não fiquei trabalhando com ela, depois eu acabei passando na OAB, sentei com ela, fiz o nosso planejamento, coloquei numa planilha tudo que tinha sido feito para trás e quais eram os objetivos futuros. Um dos objetivos futuros, olha que simples o objetivo, tá? Eu preciso que você venha o dia todo, fique o dia todo no escritório. E se eu perguntar para você, por exemplo, Aline, a partir de agora você vai precisar ficar o dia todo, mas o escritório é teu, tá, Aline? 50% é teu. Entenda. Tá? Entenda. Você vai ficar o dia todo no escritório? Vamos produzir, né? O máximo possível. Ela não. Ela continuou fazendo as mesmas coisas, quer dizer, vindo, trabalhando 4 horas por dia e achando que estava tudo certo. E eu lá o dia inteiro, tá? Então, assim, eu chegava lá no escritório 8 horas da manhã, ficava estudando, ficava olhando processos, tentando aprender mais daquilo, independente se você tem cliente ou não. E eu acho que você não pode estar achando que sentado lá sem fazer nada, olhando o Globo.com, por exemplo, certo? Então, assim, acho que você tem que estar respirando o direito, independente do que você está fazendo. Procurando ali é teu ambiente formas, de né, trabalho. de achar cliente. Então, tô aqui, beleza, tô sem cliente. Mas tô 8 horas da manhã lá no escritório, por quê? Porque eu quero achar formas de como alcançar esses clientes, né? Exatamente. Então, o que eu fazia? Eu coloquei como meta, eu chegava lá no escritório 8 horas da manhã, fazia o que tinha que fazer da parte administrativa, operacional ali. Depois eu almoçava ali no escritório, então eu levava, muito engraçado, porque assim, eu comprava comida congelada no mercado, me alimentava muito mal.
comprava comida congelada no mercado, fazia lá um macarrãozinho congelado, uma lasanha, não sei o que, comia, ficava ali mais um tempo, ali descansava, e daí eu saía e ia andar de ônibus. Por que que eu ia andar de ônibus? Porque eu tinha colegas ainda da atividade e eles não sabiam que eu era advogado. Se eu não falar, ninguém vai saber. Então, uma coisa que eu aprendi também é assim, você tem que falar o que você é. Você tem que ter intenção no que você faz. Então, eu saía, andava de tubo em tubo, conversando com os meus colegas e distribuindo cartões. E uma hora ou outra, ele vai precisar. Aí entra a parte principal, que é da identificação com você. Então ele tem que pensar, por exemplo, se você pensa lá em achocolatado, você vai pensar no quê? No Nescau, com certeza. É isso. Se você pensa em esponja de aço, você vai pensar no quê? Bombrilzinho. Existem marcas. E o advogado Que também se torna o pode nome, ser. né? Ninguém fala esponja de aço, não fala Bombril, né? E não é Exato. Bombril o nome. Igual Cotonete, não é Cotonete. Cotonete é a marca, né? Hastes É hastes flexíveis. flexíveis. Então É a isso marca aí. se torna aquilo, O né? nome. E assim, ó, quando você pensa num advogado, você não pensa, poxa, não tem algum advogado aleatório. Não. O que acontece? As pessoas têm que entender que elas têm que ter a intenção de fixar o nome delas na cabeça. Tanto que há 2 semanas atrás eu tenho um cliente minha que entrou com uma ação comigo em 2017. Entrou com a ação, a gente ganhou a ação em 2021, saiu a ação dela, então faz 3 anos que saiu a ação dela. E daí esses dias ela me ligou. Doutor Daniel, eu preciso disso, não sei o que. Quando eu precisei, a primeira pessoa que eu lembrei foi você. É isso que eu quero. Que as pessoas tenham um problema, tenham alguma dúvida e me procurem. Identifiquem eu como o responsável por gerir os problemas dela. Porque o advogado nada mais é do que você tem um problema e o advogado tem a solução. Ou vai entrar com um pedido para tentar solucionar o problema da pessoa. E essa fixação do teu nome com o teu cliente é essa identidade que você tem que criar com ele. Então, por exemplo, eu no começo sempre estava lá de terno, de gravata, e eu achava que o advogado tinha que andar de terno e gravata, porque se não andar de terno e gravata, você não vai conseguir um cliente. Totalmente errado. Foi um advogado na minha casa, era aniversário do meu irmão, esse advogado na época era sogro do meu irmão. E eu conversando com ele, advogado novo, né? E ele, um senhor bem experiente. Aí, de repente, conversando com ele, eu falei, não, porque eu uso o gravata. Ele olhou para mim e falou bem assim, não use mais gravata. Olha só, Como o cara assim? falou que não era para usar Você tá gravata. doido? Eu sou advogado, como não vou usar gravata? Escutei a semana Exatamente. inteira. Ele falou bem assim, a gravata, o terno, você pode usar. Existem ambientes propícios para isso. Então, numa audiência, existe a chamada liturgia, né? Que são os modelos ali, onde você tem que seguir padrões. Então, qual que é o padrão de uma audiência com um juiz? Você de terno. E por que é você de terno? Porque você tem que se destacar do teu cliente. Você imagina o teu cliente chega lá de camisa e calça e você chega de camisa e calça, o juiz não vai nem saber quem que é o advogado, porque existem inúmeros advogados. Então, esta também é uma forma de se destacar do teu cliente ali. Mas uma do que eu aprendi com ele é, a partir do momento que você tira a gravata, você tira a barreira que você tem com o teu cliente. Então, o teu cliente começa a te olhar como uma pessoa comum. Você não é um cara lá em cima, inacessível. Você é um cara que vai entender minha dor.
você já passou por isso. Aí vem a questão da identidade, onde você consegue sentir a dor da pessoa e entregar uma solução. Quando o cara olha e fala assim, esse cara vai me ajudar, certo? Porque você não pode prometer que você vai ganhar um processo. Você nunca pode prometer que você vai ganhar um processo, porque você não depende de você. Agora, você pode prometer que você vai fazer um bom trabalho. E isso você pode prometer com certeza. E é isso que você tem que fazer. Um bom trabalho. Então, a partir do momento que você consegue conversar com o cliente e entender a dor dele, você trabalha com afinco no processo dele e acaba conseguindo o resultado. E por meio desse resultado, novos clientes aparecem também. Logicamente. Porque não queira achar que o resultado não importa, porque o resultado importa. É o que mais importa, né? No final Porque das o contas. cliente quer saber de dinheiro. Porque como você disse, né? O cliente vem até você com um problema e você tem que arrumar a solução para ele. E normalmente a solução é dinheiro. Tá? A solução é uma indenização, é dinheiro. Não adianta achar que não é, porque é. Sim, ele já vem se sentindo injustiçado enquanto trabalhava. Gera um sentimento, né, de injustiça, de raiva. Ao momento em que ele sai e ele te contata, ele quer os seus direitos, a sua equivalência naquela hora, que seja pelo dinheiro, né? Vou mesmo tirar daquele cara aquilo que ele me tirou, a forma incorreta com que ele agiu. Então, ele debruça isso muito em vocês. Não é uma certeza que isso vem, mas o dinheiro é a forma como ele vai se sentir melhor, né? Naquele momento. Porque ninguém quer uma nota em jornal de retratação. Uhum. Ninguém quer uma nota em jornal lá falando assim, eu peço desculpas por eu ter feito isso, isso e isso. Não quer, ninguém quer. E ninguém nem vai ler. Né? Agora, o dinheiro no bolso todo mundo quer. Então é desse jeito. Maravilha, Daniel. E com essa sua caminhada ao longo do tempo, qual foi para você uma mudança mais significativa na legislação trabalhista? Acho que a mais significativa foi em 2017, que foi a reforma trabalhista. Você vem ali de uma mudança do Código do Processo Civil 2015, aí você vem para 2017, uma reforma trabalhista. Como você estudou, certo? Na tua faculdade você não aprendeu aquilo, então você tem que se espertar. Você tem que ir atrás, você tem que estudar, você tem que fazer cursos de reforma, você tem que ler, você tem que interpretar, você tem que saber que estão interpretando, né? Mas acho que assim, nada se compara ao dia a dia, onde você tem uma reforma que impacta o direito do trabalho, principalmente para o trabalhador, ameaças de ter que pagar processo, essas coisas, mas as leis, os entendimentos mudam quase que diariamente. Então, são várias teses acontecendo hoje, por exemplo, e discussões hoje sobre um assunto, sobre outro assunto. E é muito interessante, assim, que o advogado que está antenado, ele consegue perceber tudo isso. Então, a leitura de sites de tribunal, leitura das notícias do TST, alguns advogados que trabalham só numa área específica do TST, acho que é bom você ter a informação deles, por quê? Faz a diferença num processo. Vou citar um exemplo aqui. Uma cliente entrou com uma ação comigo porque ela tinha lá, estava grávida e foi despedida no curso da gravidez. E antigamente, a gravidez, se você fosse despedida nos 90 dias de experiência, a empresa não precisaria pagar a indenização. O que aconteceu? Ela foi até mim, ela falou que tinha 91 dias e eu acreditei nela. E eu ainda acredito nela.
porque essa empresa pegou e manipulou o cartão e fez 90 dias. Só que o que acontece? Nesses 90 dias, ela não conseguiu testemunha para o processo. E o processo trabalhista, se você não tiver testemunha para as coisas, é a mesma coisa que nada. Então, precisa ter testemunhas, né? Infelizmente, ela não tinha testemunha. Eu perdi no primeiro grau. Até eu estava com essa minha sócia, ela falou assim, não, a gente já perdeu, melhor a gente não recorrer. Ela não gostava de direito do trabalho, então já dava problema nisso. Eu peguei e falei assim, não, eu vou recorrer. E recorri. E eu sempre olhei as súmulas, não sei o quê, e acabou que no segundo grau também eu perdi. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora para explicar para essa cliente que perdi tudo o processo dela, todo o processo. Aí, de repente, eu lendo lá, mudou uma súmula do TST, falando que independente da condição, independente do contrato de trabalho, a pessoa no estado gravídico, ela teria direito à estabilidade. Eu falei, nossa, a hora que eu olhei aquilo, falei assim, é pra mim esse. Mas não caiu do céu, né? Não caiu do céu. Parece, mas não. Intencionalidade, né? Exatamente. Você estava procurando, você estava se debruçando, você não aceitou aquela resposta. Beleza, então tá, acabou aqui, já era. Não, você estava se debruçando ali, né? A proatividade de novo, né? De estar atrás, correndo atrás. Aí eu lembro que eu entrei com embargos, mostrando essa súmula pro tribunal aqui, e eles, não tem. E daí eu entrei com um recurso de revista. No recurso de revista, foi lá, subiu, bateu certinho, ganhamos o processo, voltou, ela ganhou estabilidade. Então, assim, para você ver que se você não está antenado com as coisas, se você não está atualizado diariamente, você pode ficar para trás. Eu saí de 1,0 para 10 mil na época, certo? Então, você imagine um cara que ganhava lá R$500 de estágio, sair para um 10 mil de repente. Cara, era a vida, né? Ganhei o mundo então, agora. Então, assim, para você ver que faz a diferença você tá atualizado ali e você se dedicar ao processo e saber que o cliente é importante. Exato, né? Não se deixou, né, contagiar com a energia da sua sócia, com a vontade dela, né, de conquistar. Nesse momento... Caminhou pela sua mente, porque você acreditava. E eu acredito muito, assim, que o propósito do advogado, quando ele entende o propósito dele, ele consegue melhorar muito. E ele consegue atingir o que ele quiser. O propósito do advogado, ele primeiro é de ajudar as pessoas. Então, assim, a partir do momento que você se propõe a ajudar, você se propõe a, por exemplo, esse processo, a pessoa trabalhou 90 dias. Então, assim, se você for olhar para a maioria dos advogados, não vai nem pegar um processo desse. Fala assim, cara, você trabalhou 3 meses, o que você quer aqui? Certo? E vários clientes meus que trabalharam 3 meses tiveram algum direito suprimido e eu entrei. E o meu discurso não é questão de valor que vai dar. É questão de garantir o direito da pessoa. Então, a partir do momento que você garante o direito, independente de valor, porque o valor valor monetário, eu digo assim, né? Valor monetário é pouco. Vou dizer para você que para mim, por exemplo, não compensaria. Só que o que acontece? Você faz um bom trabalho para ele vai te indicar outro, certo? Então, assim, você tem que pensar que o cliente, ele pode vir com uma ação que vai te gerar R$300 de honorários e ele pode vir com uma ação que vai te gerar R$100 mil de honorários. Basta você estar ali. Comigo já aconteceu. Um
cliente chegou no escritório para entrar com uma açãozinha de FGTS. E essa ação de FGTS eu cobrei R$300. E agora, esse dia, saiu essa ação e não deu nada. Deu 0. Então, assim, ele só me pagou esse trezentão e pronto, acabou. Tipo, esses R$300 não tá nem aí, né, cara? Agora, ele teve uma outra ação que acabaram entrando e de honorários vai gerar lá pelo menos 1000 vezes mais que isso daí. Tá? 1000 vezes mais. Então, assim, o que acontece? Esse cliente eu não disse não para ele. Eu não fechei a porta para ele. Então, a partir do momento que você trata um cliente como um cliente mesmo, as coisas vão acontecendo. E isso é básico, né? Se você faz um bom trabalho, a maior indicação é o teu próprio cliente. Então, se você faz um bom trabalho para ele, vai te indicar outro, que você vai fazer um bom trabalho também, vai indicar outro. O mais gostoso é o teu cliente sentar na tua frente e falar assim, muito obrigado pelo teu trabalho, né? Foi muito, muito bom o teu trabalho. Eu tive um cliente meu que sentou na minha frente, chorou e falou assim, doutor, muito obrigado pelo teu trabalho. Com o teu trabalho eu vou conseguir comprar minha casa própria. Então, assim, nada mais gratificante do que você... Essa palavra dele valeu mais do que o honorário que você ganhou, né? Valeu. Porque ali você tá com o teu tudo alinhado, né? Porque a gente entende que a gente tá aqui nessa terra e aí não é falando de religião, né? É como Jesus Cristo, a gente veio para servir, né? Então você pega o homem mais importante da face da terra, qual que era a intenção dele? Era servir as pessoas. As pessoas olhavam ele lavando o pé dos outros e falavam, cara, você é Jesus que está lavando esse pé. Não, eu tô aqui para servir. E quando a gente entende isso, que o nosso propósito na terra é servir as pessoas, as coisas acontecem naturalmente, né? Então você vê, e é até engraçado, porque a gente pega a tua história, ela é feita de passos e percalços que vão fazendo você ir modificando, que tem até a história depois dessa sociedade, você acabou se envolvendo em outra sociedade até, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, depois que você saiu desse escritório com a tua sócia, como que foi essa tua trajetória? Porque teve também mais um percalço ali e que você teve que olhar para o teu propósito e falar, não, meu propósito não tá aqui dentro. Meu propósito tá em fazer de outro jeito e eu vou fazer de outro jeito. Teve. O que aconteceu? Eu tava lá, essa sociedade primeira não deu certo por causa dos objetivos, né? Acabei saindo para você ter ideia, eu saí da sala que eu pagava um X valor, eu fui para outra sala para pagar o dobro sozinho. Então, assim, olha o desafio que você tem de pegar e sair de uma sala, isso você já sendo um pai de família, né? Porque eu já era pai de família. Então, assim, naquele momento, tive alguém do meu lado que falou assim, vai também, vai com medo, mas vai. Né? Então, assim, o que acontece? Em nenhum mês eu tirei dinheiro do bolso para pagar a conta do escritório. O escritório sempre se pagou. Então, lógico, momentos difíceis, né? Mas vou dizer para você que foram importantes pro crescimento. Tanto que assim, eu não tinha dinheiro para comprar uma camisa. Então o que eu fazia? Eu usava um vale mercado da minha mulher na época. A gente ia no mercado e comprava camisa no mercado, porque era, tipo, eu lembro até hoje, era R$25 a camisa. E daí era o que eu tinha, era o que eu podia comprar. Tipo, eu não tinha dinheiro para comprar camisa, eu não tinha dinheiro. E terno eu consegui comprar mais um, daí eu tinha 2. Né? Um pouco daquele verde oliva, já tinha dava mais um. pra dividir a semana ali. Aquele verde eu perdi, sabia? Eu engordei. Também comendo só comida congelada, consegui engordar e perdi o terno. Mas daí o que acontece? Eu passei a comprar camisa no mercado.
Então, assim, a comida congelada eu comprava no mercado, a camisa eu comprava no mercado. E assim, eu me vestia muito mal. Meu Deus do céu. Às vezes eu olho e falo assim, cara, como que alguém acreditava em mim daquele jeito? Inimigo da moda. Era difícil, cara. Eu tinha umas gravatas que eu ganhei. Aí assim, ó, eu não tinha dinheiro para comprar. Daí meu pai tinha uma gravata ou outra, ele me deu ele tinha uma gravata que parecia o tapete do Aladim, cara. Cara, é muito engraçado, cara. Estampada, eram vermelhas, cruzadas. Eu lembro. Eu tive que doar aquela gravata. Falei, pai, eu vou doar isso aqui porque não dá mais. Não Né? passa confiança isso aqui, né? Muito obrigada, assim, pai. Mas... Só que era o que eu tinha, né? Sim. Era umas gravatas listradas, enormes gravatas, cara. Cara, daí eu comecei a ganhar um pouco mais, eu comecei a comprar uma gravata melhor. Daí eu aprendi, por exemplo, que eu poderia ter um terno só. Aí camisas eu trocava, gravata eu trocava, então parecia que eu tava com outra roupa. Então tava tudo certo. A partir desse momento eu acho que você acaba, pela necessidade, você acaba se reinventando, né? Aí chegou um colega meu de faculdade, que a gente se conheceu na faculdade, e me ofereceu para a gente ser sócio. Só que ele já tinha mais um sócio. Aí eu falei, vou ver, vou pensar. E daí acabou que a gente fez a sociedade. E a gente ficou lá na sociedade 8 anos. Foram 8 anos, quase 8 anos. É 2014 até 2021. Foram 7 anos inteiros, né? Foi um período excelente, onde a gente se desenvolveu junto, né? Acho que foi um bom desenvolvimento. Um dos sócios era mais fraco na questão de trazer clientes para o escritório. Tinha problema com trazer clientes. Já um dos sócios e eu, nós éramos sempre os que mais traziam clientes. Então, a gente conseguiu uma carteira muito grande. E era só de direito do trabalho? Só trabalhista. Só que daí o que acontece? Quando você tem um escritório, você acaba tendo que abraçar teu cliente como um todo. Então, você acaba tendo que resolver um problema, por exemplo, de família do cliente, um problema de uma cobrança indevida. Então, uma das coisas também que é importante é você entender que o teu cliente é teu cliente. Se você não tem o domínio para fazer aquela ação, vamos dizer assim, você tem que ter um parceiro de confiança para fazer aquilo. Então, sempre você tem que procurar fazer bons relacionamentos com outros advogados também, justamente para você poder oferecer para o teu cliente, para você não fechar a porta para ele. Porque se tem um outro escritório que faz a parte de família, só que ele também tem lá o trabalhista, você já perdeu o cliente, que ele já foi em outro cliente. Então, assim, você tem que buscar parceiros de confiança. Então, você diz para a pessoa focar numa área do direito, se tornar especialista, focar, sim, mas ter parcerias com pessoas que são especialistas em outras áreas, né? Para você não ficar aquele advogado generalista, né? Que você faz tudo. E quem faz tudo, no final das contas, não faz nada, né? Exatamente. Então, você precisa ser especialista em uma área, e aí, no seu caso, direito do trabalho, mas se aparece uma ação civil, criminal, família, você tem pessoas que fazem essa parceria com você para atender seus clientes. Sim, acho que seja referência na tua área, estude na tua área, se dedique, mas tenha parceiros para você não fechar as portas do teu escritório. Hoje, por exemplo, no meu escritório eu tenho uma porta que é consumidor, certo? Que tem trabalho para algumas empresas. Essa empresa me gera receita mensal. Essas empresas geram receita mensal, né? São algumas empresas. Empresas no ramo automotivo, escolas, né? Então, o que acontece? Essas empresas me geram a receita mensal e as trabalhistas, da forma que eu trabalho, também geram uma receita mensal.
Só que eu acho que o mais importante é o seguinte, você não fechar a porta, porque assim, esse teu cliente empresário, ele pode ter uma dor, por exemplo, assim, na área de família. Ele pode ter um amigo dele lá que precisa de alguma orientação de alguma coisa. Então você tem que estar preparado para não que você saiba tudo, porque você não é obrigado a saber tudo, já começa daí, mas que você tenha alguém de confiança para fazer o trabalho com você. E é uma forma também de você ser remunerado, porque você não vai passar o teu cliente de graça para o outro, certo? Tudo nesses regimes de parceria é conversado e concordado, tanto que eu tenho uma colega minha que é na área de direito de família, que eu confio muito no trabalho dela, e quando é na área trabalhista, ela confia em mim, ela me manda e é só para ela, eu só mando Pix para ela, entende? O trabalho todo sou eu que faço. Até eu peço para ela para que ela faz todo o trabalho, que eu não me envolvo no trabalho, assim como ela não se envolve no meu. Então, assim, a não ser dar alguma orientação, alguma coisa assim sobre o cliente, mas assim, normalmente a gente faz isso. Por quê? Porque a minha expertise é essa. Então, eu não sou obrigado a saber tudo. Tanto que eu tenho amigos meus que até brinco assim, falam assim, se a gente for pra cadeia, a gente tem um amigo advogado. Falo assim, cara, se você for pra cadeia, é capaz de nós dois ficar juntos lá presos, porque eu não sei tirar ninguém. Até você tem uma história com relação a isso, que daí você olhou e falou, meu propósito é no direito do trabalho mesmo, né? Como que é essa história? Foi uma, vamos dizer assim, uma breve experiência Uma que eu não quero aventura. ter nunca mais. Nunca mais. Um colega meu de faculdade, a gente fez faculdade junto, ele não tinha OAB, e eu já tinha OAB, e ele me ligou e falou assim, Daniel, tô com um BO aqui para resolver, peguei uns clientes aí e não preciso tirar eles daqui, eram 2. Aí eu peguei e falei, que horas que é isso? Cara, eles vão chegar ali no distrito 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Me tirar de casa 2 horas da manhã. Falei, tem certeza? Tenho, não, é quente, pode vir. Cheguei lá, não consegui tirar os 2. Fiquei lá até 6 horas da manhã, não consegui resolver nada. Aí, peguei os pertences de um deles lá. Aí, fui pro escritório, fiz procuração, tudo. O cara, quando tá dentro da prisão, promete até o que não tem, né? Não, doutor, vou passar meu carro pro senhor aqui. Desse jeito. Não, pega o documento para passar meu carro. Tira daqui que eu faço o que você quiser. Aí eu peguei, entreguei a procuração, assinou a procuração. A família dele me ligou, me procurou, falou, doutor, precisava conversar com o senhor. Sentou lá no meu escritório e falou assim, ele não vai, o senhor não vai atuar no processo dele. Eu vou pegar outro advogado, o senhor não vai atuar. Uma coisa que eu faço, que eu sou, eu não brigo pelas coisas, por esse tipo de coisa. Então, assim, se era para sair da minha frente, saiu da frente. Então, o que aconteceu? Cheguei lá, fui visitá-lo, é um cheiro horrível lá dentro. Se você já foi em chiqueiro de porco, você pode esquecer o cheiro do chiqueiro do porco, porque o cheiro do chiqueiro do porco é excelente. Nossa. Perto do cheiro dos humanos guardados dentro de uma cela. Você imagine 30 pessoas guardadas dentro de uma cela que cabe 10. Todo mundo já comeu ali, marmita para um lado, para o outro. Cara, é horrível. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida, assim, com pessoas. O que acontece? Tive que perder tempo ainda, fazendo um termo de entrega dos pertences do preso lá. Não tirei ele, não ganhei dinheiro. Cheguei em casa chateado, porque eu perdi a minha madrugada. Aí eu peguei, parei, falei assim, cara, isso daqui não é pra mim. Não é pra mim. Tanto que
como eu falei para vocês, a questão da sociedade, trabalhei, fiquei 7 anos na sociedade. Quando não deu mais, quando estava insustentável, eu acabei saindo de uma forma abrupta. Mas assim, eu saí de lá e falei com Deus assim, Deus, se for para eu voltar a trabalhar como motorista de ônibus, eu volto. Se for esse o meu propósito aqui para frente, se for para descer o máximo que precisar, eu vou descer e não tô preocupado. Eu sei que o Senhor vai me manter. E eu tinha uma situação bem estável. Então eu tinha carro bom, tinha casa, já estava numa situação bem tranquila. E até achava que não ia sair de lá. Sabe quando você está num lugar e acha que não vai sair? Uhum. E quando aconteceu isso, eu até falei para um dos sócios, olhei ele sentado na mesa assim, olhei para ele e falei assim, eu não nasci aqui. E eu sabia que eu não ia morrer aqui. E eu peguei e fui trabalhar sozinho e eu falei para mim mesmo que nunca mais eu queria sociedade. Parceria sim, sociedade não. Sociedade é um casamento. Então você tem lá, por exemplo, você tem o teu negócio e daí tem um cara dizendo, por exemplo, que não é daquele jeito, é de outro jeito. E às vezes você tem que acatar ou não e acaba tendo atritos dessa forma, né? Então eu acabei indo trabalhar sozinho, aí com a direção de Deus mesmo, eu me cerquei de pessoas de confiança, inclusive a minha mãe virou minha secretária, uma amiga dela que é advogada desde quando eu nasci, ela já é advogada, para você ter ideia. Tem muita experiência. Ela que inventou a lei, né? Tipo isso, ela viu todas as reformas possíveis, desde a Constituição Federal, para você ter ideia. Então, assim, só que ela não sabia direito do trabalho. Ela não entendia de direito do trabalho. E eu falei para ela, falei assim, não, direito do trabalho é bom e dá, só tem que saber trabalhar. E eu vou te ensinar. Hoje, ela mesma fala assim, Daniel, sou grata a você porque você me ensinou uma nova área do direito. Ela não entendia nada. Eu expliquei para ela desde o momento da chegada do cliente, passando pela inicial, como se comportar, o que ela tinha que fazer para impugnar o processo, o que ela tinha que fazer na audiência de instrução, inclusive como que ela deveria se comportar com o juiz X e juiz X. Então, assim, eu já tinha tanta bagagem naquela área que eu consegui moldar ela da forma que eu queria, para o objetivo que era ganhar o processo. Então, assim, hoje ela chegou onde ela chegou na área do direito do trabalho, lógico, ela é muito inteligente, ela é muito esforçada, mas ela captou, apesar dela ter quase 60 anos de idade, ela foi humilde em dizer assim, não, o Daniel sabe mais que eu nessa área, eu vou pelo que ele está falando. E deu certo, e deu certo. Então, assim, nada é estático, né? Tudo pode ser mudado. Eu não sou dono da verdade de nada. E ninguém é dono da verdade de nada. Então, a partir do momento que você se propõe a fazer uma coisa com dedicação, as coisas acabam fluindo. Se você tem um mínimo de conhecimento, e para o estudante que sai da faculdade, ele tem o mínimo de conhecimento. A única coisa que ele precisa é ser moldado. Ele precisa do caminho, né? Ele tá perdido, tem várias ruas para ele entrar, tem o direito do trabalho, o direito civil, e ele fica, para onde eu vou? Daí, às vezes, ele tem aquela mentalidade que você falou, de querer já o processo de 1 milhão de honorário, e fica, às vezes, vê algumas coisas na internet, ele fica perdido, então ele precisa de um caminho, né? E querendo ou não, aí já nasceu o seu método, né? Ainda não se chamava advogado de elite, ainda não tinha
essa intenção, mas com essa advogada que já tinha experiência, já fazia as suas ações, já ganhava seu dinheiro como advogado, você pegou ela e ensinou o seu passo a passo que você montou ali desde o seu começo, lá do teu primeiro escritório com a tua sócia, e você ensinou para ela. Hoje ela faz as coisas da melhor forma possível, né? Tem um êxito ali na área de conseguir fechar os acordos da forma que tem que ser, né? É isso aí. Acho que a partir do momento que eu comecei a entender que eu tinha que trabalhar sozinho, eu tive que desenvolver o meu método próprio, adaptar algumas coisas para poder funcionar melhor e funcionar mais rápido, porque o direito do trabalho ele é muito demorado. Vou dizer para você que é um direito que tem ações, por exemplo, eu tenho ações que já fazem 10 anos que estão ocorrendo e não aconteceu nada de nada, né? Então, assim, o que acontece? Eu desenvolvi uma metodologia onde você consegue faturar um valor maior, faturar mais de 30 mil por mês ali, com os métodos próprios ali. Porque o que acontece? Primeiro, a questão da prospecção do cliente, mas você tem que ter uma abordagem onde você extraia tudo que o cliente necessita, todos os pedidos possíveis, que, vou dizer para você, parece simples, mas não é. E que você tenha uma inicial de respeito, onde o advogado que esteja do outro lado olhe essa inicial, uma inicial bem elaborada, que olha e fala assim, cara, esse cara estudou, esse cara sabe do que está falando, olha os pedidos dele aqui. Então, assim, você tem que ter uma inicial que as pessoas tenham um respeito por você, você tenha uma forma de impugnar uma documentação ponto a ponto, onde você sabe olhar, você tenha o comportamento correto em audiência, isso em avaliação de juízes, essas coisas. Então você tem que ter um posicionamento correto, você tem que saber se vestir bem, você tem que saber se portar na frente do juiz e fazer as perguntas certas. E orientar o teu cliente a responder de uma forma mais objetiva. Então, lá dentro do curso, por exemplo, eu vou passar casos concretos, existe a possibilidade de fazer simulações. Por quê? Porque o cliente, vou dizer para você, o cliente que não é instruído como é feita uma audiência, ele passa por, vamos dizer assim, necessidades que não tinham porquê. E ele não deixa de falar a verdade, certo? Um exemplo bem prático, sim, é quando o juiz pergunta qual que é o teu horário de trabalho. O cara trabalhava lá na empresa das 7 da manhã, ele ficava até 10 horas da noite. Quando o juiz pergunta qual que é o teu horário de trabalho, na hora ele pensa assim no horário contratual dele, das 8 às 17, que é o horário contratual, vamos dizer assim. O que acontece? O juiz falou assim, o cliente relata que trabalhou das 8 às 17. Acabou, você não tem mais pedido de horas extras. Um pedido teu, que é um dos principais, que vai te gerar remuneração, acabou. Aí você vai pensar assim, cara, mas era para você falar isso. E isso não é a questão de você estar induzindo o cliente a falar uma coisa. Foi o que ele te relatou na tua frente. Só que você não preparou ele para uma audiência. E normalmente o cliente não entrou com uma ação trabalhista. Raros clientes que são reclamantes profissionais, que a gente chama. Que a gente tem alguns profissionais que o cara trabalha a cada 3 meses, ele processa a empresa. É impressionante, cara. 3 meses eu tenho uma experiência enorme. Vou dizer para você, eu tenho uma que é impressionante. A carteira de trabalho dela é a coisa mais linda. É de 90 dias. Todos os processos dela são 90 dias. Não tem. É impressionante você olhar a carteira de trabalho dela, toda folhada, agora não tem mais
a carteira física, digital, né? Mas na época que era física, ainda ela tinha, e ainda ela continua. E o mais interessante é que ela continua me vendo como a pessoa que vai resolver os problemas dela. Então ela continua me procurando e eu continuo fazendo para ela. Por quê? Porque o meu trabalho é esse e não mudei depois de, vamos dizer assim, ela já é minha cliente já faz uns 7 anos, uns 7 anos por aí. Eu não mudei minha forma de tratá-la porque eu tenho mais clientes ou menos clientes, ou porque a ação dela é pequena, eu sei que vai dar pouco. A minha forma de tratá-la é a mesma. Por quê? Porque o que ela faz, existe um direito específico e que as empresas não pagam. E eu vou continuar pedindo para ela. 3 meses atrás, mais ou menos, a gente mudou a mentalidade de uma prefeitura inteira daqui do Paraná. O que acontece? Simplesmente as funcionárias, que são funcionárias públicas, concursadas, elas tinham que tirar dinheiro do bolso para comprar EPI. EPI é equipamento de proteção individual. Luvas, essas coisas, para lavar um banheiro da prefeitura. Olha o absurdo. Aí o que aconteceu? Nós entramos com a ação, certo? Com mais de 40 pessoas de uma vez. E simplesmente a prefeitura comprou o equipamento para elas usarem. Se vai manter, eu acredito que agora vai manter. Então, assim, você imagina, você está defendendo o direito de um cliente, mas você está mudando uma estrutura onde o próprio Estado não fornece um equipamento que é essencial de proteção, que a pessoa tem que, imagine, comprar uma luva para poder trabalhar. Isso é inadmissível. E hoje não. Hoje a gente conseguiu mudar. Então, acho que mais do que o dinheiro, no caso, né? É o valor que você gera nas pessoas e o cuidado que você tem. E você mostrar que você se importa com ela, porque poderia ser a minha mãe lavando aquele banheiro, certo? Poderia. A minha mãe, inclusive minha mãe era daquela região, então se a minha mãe não tivesse saído daquela região, o que aconteceu? Poderia ser que ela hoje estivesse lá lavando o banheiro. Não é demérito nenhum. O demérito é a prefeitura não dar o suporte necessário para a pessoa desempenhar o trabalho. E é isso que a gente busca, mudar formas de trabalho, aonde você começa a pedir uma coisa e as pessoas e as empresas começam a ver e falar, poxa, a gente está errando muito nisso daqui, vamos mudar. Né? Então, assim, por exemplo, uma empresa grande, multinacional, posso até falar o nome aqui, mas acho que não sei se cabe, muitos empregados daquela empresa, principalmente mulheres, com lesões, tendinite, bursite, mão, braço, principalmente. Por quê? Por causa da atividade que era basicamente mecânica, uma atividade braçal. Quando a empresa começou a se modernizar, esses empregos foram caindo e as pessoas estavam doentes. O que acontece? Hoje a empresa está muito modernizada e a incidência desse acidente de trabalho por essas atividades repetitivas quase não tem mais, é muito raro. A empresa melhorou o ambiente de trabalho. As custas de mandar as pessoas embora, infelizmente, a pessoa, ou felizmente, a pessoa tem que se readequar no ambiente de trabalho. Uma pena para algumas que não puderam mais se readequar por conta da doença que não vai mais embora. Pode ter cirurgia, pode ter qualquer coisa que é o resto da vida, mas agora deixou de lesar outras pessoas, as pessoas mais novas. Então, assim, a empresa também entendeu que tem essa... Então, acho que a gente tem que entender que o advogado ele pode transformar. A partir do momento que você tem ali você tem a dor do teu cliente e você consegue transformar aquilo,
seja de uma forma, como eu falei para vocês, a questão do simples fornecimento do equipamento que é obrigatório para o trabalhador, acho que esse você já conseguiu cumprir tua missão. De alguma forma, você já conseguiu cumprir a tua missão aqui, que é de transformar vidas. Eu acho que o teu propósito é justamente isso, trazer o direito para todos, deixar acessível para todos. Acho que a acessibilidade do direito é importante, porque a gente pensa que muita gente sabe do direito, mas vou dizer para vocês, experiência própria, saindo da faculdade, eu nem entendia tanto de direito do trabalho assim. Eu fui aprender justamente direito do trabalho nessa minha jornada pós-faculdade. Perfeito, Daniel, perfeito. Foi um grande episódio. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento, as suas experiências. Quero deixar aqui aberto um tempo para você se apresentar, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e conhecer um pouco mais de você. A gente tá lá meu arroba é adv, @adv Daniel Cordeiro. Quem quiser dar uma olhada lá. A gente tem lá o nosso método para, se você quiser se inscrever, e para tirar algumas dúvidas com relação à mentoria, essas coisas, a gente tem uma equipe aí pronta para te atender. Perfeito. E no próximo episódio você vai conhecer um pouco mais sobre o método Advogado de Elite.